Bom, nas aulas passadas nós vimos que algumas estranhezas acontecem se a gente supõe um objeto viajando na velocidade da luz. Então, a relatividade acaba construindo uma física consistente não só com a proposta de que a velocidade da luz seja a mesma em todos os referenciais, como também que nenhum objeto viaje mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Eu queria mostrar aqui uma incoerência que a gente tem olhando para a velocidade relativa entre dois objetos. Nós vimos que a velocidade relativa é a velocidade de um objeto menos a velocidade do outro. Imagine então dois carros viajando um em direção ao outro com 80% da velocidade da luz. Se calcularmos aqui a velocidade que uma pessoa nesse carro laranja vê o carro azul se aproximar, faremos 0,8c menos 0,8c e chegaremos a 1,6 vezes a velocidade da luz. Ou seja, a pessoa no carro laranja veria o carro azul em uma velocidade 60% superior à velocidade da luz. Isso não pode acontecer. Isso significa que essa equação aqui de velocidade relativa, ela precisa ser corrigida. Ainda que ela seja válida para velocidades cotidianas, quando a gente parte de objetos andando muito rápido, ela traz algumas incoerências. Ok, não faremos essa demonstração aqui, mas a equação corrigida da relatividade é a seguinte: a velocidade relativa é VA menos VB sobre 1 menos VA vezes VB dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Veja, o que acontece aqui? Essa equação, como eu já disse, ela é derivada das ideias básicas da relatividade e a sua demonstração ela é muito longa. Vamos apenas utilizá-la e vamos entender por que a equação anterior é válida para pequenas velocidades. Olha só, se eu pressuponho dois objetos em velocidades baixas, esse produto VA vezes VB é um valor pequeno comparado à velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, essa divisão aqui vai ser muito próxima de zero, porque eu vou ter dois valores pequenos multiplicados dividido pela velocidade da luz elevado ao quadrado, de modo que eu vou ter VA menos VB sobre 1, que é o resultado anterior. Ou seja, essa equação ela explica a validade da equação anterior. Agora, aplicando essa nova relação aqui de velocidade relativa para o caso proposto, a gente vai chegar que a velocidade relativa entre os dois automóveis é próxima de 0,98c, ou seja, abaixo da velocidade da luz. Bom, qual é o recado aqui? O recado é que, para velocidades grandes, você calcular a velocidade relativa apenas subtraindo vetorialmente as duas velocidades está incorreto. Nós temos que considerar essa equação completa, ok? Bom, agora entraremos em um novo tópico que se apoia nessa equação aqui, que é a dinâmica relativística. Olha só, vamos imaginar uma situação muito simples. Eu tenho dois objetos sobre uma mesa e eles são jogados à diagonal assim, um contra o outro. Esses objetos eles vão colidir mais ou menos aqui
no centro da mesa e vão espalhar para os lados. Uma pessoa olhando para essa mesa aqui vai concluir que a quantidade de movimento dessas partículas se conservou, ou seja, que a quantidade de movimento antes delas colidirem é igual à quantidade de movimento depois delas se colidirem. Agora, se uma pessoa está andando e observando esse fenômeno, bom, para essa pessoa nós temos que aplicar ali as relações de velocidade relativa. Não vai ser demonstrado aqui nesse curso, mas se essa pessoa fizer as contas da quantidade de movimento antes e depois da colisão, ela não vai concluir a igualdade. E nós vimos, num dos primeiros momentos desse curso, de que as leis da física devem ser válidas para todos os referenciais inerciais. Ou seja, tanto essa pessoa que está aqui fora, quanto a pessoa que está andando na plataforma, deveriam concluir que a quantidade de movimento nessa colisão se conserva. Muito bem. Para a gente ter uma lei válida nesses dois referenciais, aquela equação, aquela lei, aquela definição da quantidade de movimento, que é Q igual a m vezes v, tem que passar por uma pequena correção. Essa correção não vai ser demonstrada nesse curso, apenas apresentada. Olha só, nós conhecemos que a quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Se partirmos dessa definição, que Q é igual a m vezes v, a quantidade de movimento não se conserva em qualquer referencial. Nós vimos, como um postulado da relatividade, que as leis físicas devem ser as mesmas em todos os referenciais. Bom, se adotarmos a quantidade de movimento como γ vezes m vezes v, aí sim, todos vão concluir que a quantidade de movimento se conserva. E aí você pode se perguntar, poxa vida, por que a gente não percebeu isso antes? Porque para pequenas velocidades, esse γ é muito, muito, muito próximo de 1. Então, ficaria imperceptível para pequenas velocidades notar qualquer erro com a relação que vínhamos usando. Só que aí tem mais. Olha só. A quantidade de movimento, ela faz parte da lei 2 de Newton. Força vezes tempo é igual ao delta quantidade de movimento. Essa força vezes tempo é o impulso. Então nós temos que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Muito bem. Dessa lei aqui, demonstra-se que F é igual a m vezes a, como vimos no nosso curso de colisões. Como a quantidade de movimento agora ficou corrigida por esse fator γ, significa que a nossa segunda lei de Newton também vai ter que sofrer uma correção. Antes, a gente tinha F igual a m vezes a. Agora, F é igual a γ vezes m vezes a. Legal. Para pequenas velocidades, nós temos o quê? Que γ é muito próximo de 1. Agora, para grandes velocidades, esse γ vai aumentando. E agora, a gente pode justificar uma coisa bem interessante. Olha só, nós vimos naquela tabela que quando a velocidade do objeto tende à velocidade da luz, o γ é infinito. Ele tende ao infinito. Moral da história.
Se esse gama aqui está tendendo ao infinito, eu precisaria de uma força infinita ou uma força aplicada por um tempo infinito para conseguir levar um objeto à velocidade da luz. Ok? Por quê? Porque esse gama crescendo muito significa que a quantidade de movimento de um objeto na velocidade da luz é muito maior do que a sua massa vezes a velocidade da luz. Eu tenho esse fator gama aqui, que nesse momento está lá muito, muito próximo de infinito. Ou seja, seria impossível nós acelerarmos um objeto até a velocidade da luz. Você pode imaginar que você vai fazer com que esse objeto chegue o quão próximo você queira da velocidade da luz, mas na velocidade da luz é impossível. Agora, com a segunda lei de Newton modificada pela relatividade, nós temos mais uma coisa para repensar. Do nosso curso de mecânica, a gente sabe que o trabalho de uma força é dado por F vezes D, que é a força vezes o deslocamento. Bom, quando a gente realiza essa conta pensando na força resultante, que produz aceleração no objeto, a gente conclui que a energia que o objeto ganha é mv² sobre 2, que é o que a gente chama de energia cinética. Quando a gente aplica força sobre uma mola, essa força é de natureza elástica, dada por K vezes ΔX, e a gente tem que a energia adquirida pela mola é K vezes ΔX² sobre 2, que a gente chama de energia potencial elástica. Quando a força que realiza trabalho aí é o peso, nós fazemos a conta e chegamos que a energia que o objeto adquire é mais ou menos m vezes g vezes o quanto o objeto andou, que muitas vezes é chamado de H, que é a energia potencial gravitacional do objeto. Quando é a força elétrica realizando o trabalho, a gente faz essa conta e chega que a energia que o objeto adquire é K quesão Qzinho sobre dB menos K quesão Qzinho sobre dA, onde cada um desses termos aqui é o que a gente chama de energia potencial elétrica. Muito bem. Agora, temos que lembrar que a segunda lei de Newton foi modificada. Não é mais m vezes A, e sim gama vezes m vezes A. Então, essa conta que nos leva à equação da energia cinética tem que ser refeita. Bom, quando refazemos essa conta com a segunda lei de Newton corrigida, a gente chega que o trabalho, ou seja, a energia que o objeto adquiriu, é dado por gama vezes m vezes c ao quadrado. Bom, lembra que nesse fator gama aqui está incluída a velocidade do objeto. Né? Gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v² sobre c². Ou seja, a energia desse objeto está sim relacionada com a sua velocidade. O problema é que para um objeto parado, completamente parado, esse gama dá 1. Não aproximadamente 1, mas 1 mesmo. Ou seja, mesmo em repouso, a gente tem um resultado aqui que o objeto continua tendo uma energia igual à sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E aí fica a pergunta, de onde vem essa energia? Né? Como é que um objeto parado tem a enorme quantidade de energia que é a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado? Bom, a conclusão que a gente chega aqui é que objetos têm energia pelo simples fato deles terem massa. É o que a gente chama
de equivalência matéria-energia. Ou seja, para um objeto em repouso, aquele gama vale 1, e a energia do objeto é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que a relatividade nos mostra é que massa, aquela grandeza que a gente mede em uma balança, é equivalente à grandeza energia. Bom, essa famosíssima equação, talvez até mais famosa do que a segunda lei de Newton, ela é utilizada para descrever de onde vem a enorme quantidade de energia liberada em uma reação nuclear. Olha só, aqui tem a relação do decaimento alfa do urânio 238. Bom, o urânio, após sofrer um decaimento alfa, ele transmuta em outro elemento químico. Muito bem. Se nós pesarmos esses subprodutos do decaimento e compararmos com a massa do urânio, nós veremos um decréscimo de massa. Lembrem-se que essa massa atômica aqui, 238, 234 e 4, é o número inteiro mais próximo da massa do elemento. Mas se considerarmos aqui todas as casas decimais, a gente vai ver que houve perda de massa. O que aconteceu com essa massa? Essa massa virou energia. Então, quando analisarmos reações nucleares na qual há transmutação de elementos, nós observamos ali uma perda de massa e é essa perda de massa que é transformada em energia. Essa quantidade de energia é bem calculada por essa equação. E é igual ao tanto de massa que foi perdida vezes a velocidade da luz ao quadrado. E uma vez que a velocidade da luz é um número muito grande e aparece aqui ao quadrado, nós temos uma descrição do porquê que uma reação nuclear libera tanta energia.